Então agora, levantamento de ministros, que é muito semelhante aos cambones, tá? É a consagração de um médium que não tem o dom da incorporação como ministro de Curimba. Com isso, abdica o direito de estar na corrente como médium incorporando. Nesse ritual, o sacerdote afirma diante do terreiro o cargo, as funções e os direitos que essa pessoa terá dentro do terreiro, voltando suas atividades para o ofício de ministro de Curimba. É isso, é a mesma coisa que os cambones. O ministro, o curimbeiro, ele precisa não incorporar, porque ele precisa tocar o atabaque, os instrumentos musicais da Umbanda, que também pode englobar outros, como a gogô, como o berimbau, como xaxará, os maracás e outros instrumentos, não só o atabaque. O ministro ele está ali para servir as entidades? Não. Ele está ali para incorporar? Não. Ele está ali para quê, então? Ele está ali para segurar a sessão de Umbanda. Olha que legal. Isso aí você vai ver em muitos lugares. Que o famoso Ogã, né? O Ogã é do candomblé, tá, gente? Na Umbanda é ministro ou corimbeiro. Até tabaqueiro também pode ser utilizado. Mas tabaqueiro é mais na capoeira. O Ogã não incorpora de forma nenhuma, assim como a IQED também não incorpora de forma nenhuma, eles são consagrados para tocar para o orixá. Perfeito. Lá no candomblé. Na Umbanda, não. Na Umbanda é diferente. O ministro pode incorporar? Ele pode incorporar, assim como os cambones. Mas ele tem que saber a hora e o local para isso. Então, pode ter um curimbeiro consagrado, levantado, que incorpora? Pode. Pode, não tem problema nenhum. Só que essa pessoa já passou pelo desenvolvimento mediúnico, ele já foi doutrinado, então ele consegue controlar sua incorporação mesmo estando no atabaque, aonde é o ponto que mais ressoa a energia, é o local mais difícil de se manter não incorporado, ou seja, chegou perto, você vai incorporar, você vai você vai conseguir manter-se ali sem incorporar mesmo tocando. É comum. Eu mesmo sou um sacerdote que toca atabaque. Então, quando não tem ninguém para tocar, eu vou para o atabaque, eu toco. Eu não incorporo em cima do atabaque. Eu sou um sacerdote. Seria até vergonhoso da minha parte não conseguir controlar isso estando ali. É um sinal claro que eu não tenho a minha cabeça firme no que eu pretendo fazer naquele momento. E que as minhas entidades não são doutrinadas. Elas atrapalham em vez de colaborar. Então, o curimbeiro, essa pessoa que vai tocar os instrumentos musicais na Umbanda, ela é consagrada para isso, mas ela pode se incorporar. O que acontece é o que acontece na mesma coisa com os combones. Ele escolhe abdicar do direito de estar na roda. Olha, eu incorporo, mas eu não quero ficar na roda, eu prefiro ficar no atabaque. Gente, sinceramente, se eu não fosse sacerdote, eu iria abdicar do direito de estar na roda para ficar no atabaque. Eu amo cantar pontos, eu amo tocar. Depois, nossa, quando eu aprendi a tocar pela primeira vez, eu chorei. Chorei porque eu não tinha aptidão nenhuma para tocar. Não tinha ritmo, não tinha nada. Com muito esforço eu aprendi e, nossa, eu cheguei a chorar. Mas eu sou um médium rodante, sou um sacerdote. O que eu faço? Se eu não fosse um sacerdote hoje, com certeza eu ia escolher um terreiro para me poder frequentar e lá eu ia decidir ser um curimbeiro. Eu não queria ficar na roda, porque eu gosto mais de tocar do que de incorporar. Estou sendo sincero aqui com vocês. Então, se existe esse sentimento vindo de mim, que tem essa paixão inteira pela Umbanda, imagine para as outras pessoas. Imagina para o adolescente que vai chegar agora na Umbanda e vai ver aquele monte de instrumentos musicais diferentes, vai querer aprender tudo, vai querer aprender e é direito dele aprender. É aculturamento positivo que essa pessoa seja introduzida na parte ministerial da música na Umbanda. É cultura, é a nossa cultura sendo transmitida. Então aí a gente vai passar para a hierarquia.
Da mesma forma que o médium, noviço ou batizado, ele vai passear pela Umbanda para provar da Umbanda, ele vai provar também do ministro. Então, quando esse médium noviço ele está no atabaque, ele é um ministro. Ele está ali ministrando, só isso. Ele não é consagrado, ele não é nada. Ele só está ali provando, testando. Às vezes, a pessoa sai da corrente, ela vai para a cambonagem. Depois que ela provou da cambonagem, eu não gostei, não quero voltar para a roda. Eu falei, não, para a roda você não vai voltar agora não. Vai para a Corimba. Vai ser ministro lá na Corimba. Aí eu chamo o ministro-chefe e falo, ó, esse aqui é o fulano, ele vai passar aqui uns 2 meses aqui com você. Ensina tudo que você puder para ele. E assim vai. Ali a pessoa aprende a cantar ponto, a responder ponto na hora certa, aprende a bater palma, porque tem gente que precisa aprender a bater palma, porque não consegue bater palma, fica igual uma foca doida batendo palma, atrapalhando todo mundo. Vai aprender um pouco de atabaque, um pouco de agogô. Isso é ótimo, maravilhoso. Quando essa pessoa voltar para a roda, ela tem a noção do poder que tem um ponto cantado. Então ela vai cantar, ela vai responder, ela vai bater palma. Não vai ficar aquela umbanda morta que a gente vê em muitos lugares, porque o médium não entende a importância do ponto cantado. Não é que ele não quer, ele simplesmente não entende. Ninguém parou para ensinar para ele. Ele foi jogado ali, esquecido ali. Roda aí que uma hora a pomba vem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente faz essa triagem para o médio sentir, para o médio valorizar o trabalho da Combone, para o médio valorizar o trabalho da Corimba, para o médio valorizar o próprio trabalho que ele vai executar lá na roda. Então, nesse período, ele é um ministro. Como eu vou determinar, como é que eu visualmente eu vou saber que ele é um médio noviço que está na Corimba, por isso ele é um ministro? Fio de conta única do terreiro, feita de miçanga comum, cruzado da direita para a esquerda. Ele então ali, ele está falando para você visualmente que ele é inexperiente, que ele está aprendendo, tem que ter paciência com ele é um noviço, ele está só provando. Então, guia comum, direita para a esquerda. Da esquerda para a direita é o combone, é o comboneiro lá na cambonagem. Da direita para a esquerda é o ministro na Corimba. Então ele passou, testou, provou, gostou e quer ficar. Vai se tornar um curimbeiro. Ficou, gostou, mas não quer ficar. Volta para a corrente. Volta para a corrente para continuar o seu desenvolvimento mediúnico, não tem problema. E só para finalizar essa questão do noviço ficar provando da Umbanda, esse ciclo ele pode fazer constantemente, tá? Não é um único ciclo. Ele pode sair até mesmo depois de batizado. Ele sai, faz, pai, olha, eu estou muito cansado, eu não tô afim de incorporar. Eu posso ficar cambonando? Claro, deve, vai lá, cruza suas guias, cruza sua guia do terreiro e vai para lá. Fica lá. Aí eu vou chamar o cambone-chefe e vou falar, olha, o fulano vai ficar aqui um mês para ele poder descansar e vai ficar aqui cambonando. A pessoa ela gosta da Corimba, pode também ir para Corimba e da Corimba voltar. É normal isso acontecer. A diferença é que esse médium fazendo isso, ele não se torna uma autoridade, ele não é levantado para nada, para essas coisas, nem para se tornar um curimbeiro, nem para se tornar um combone. Ele somente estar ali cumprindo um papel, só isso. Então ele pode fazer isso constantemente e se eu fosse de uma corrente mediúnica onde eu não fosse sacerdote, pelo menos uma vez por ano eu pararia para fazer isso, para que eu pudesse ver com outros olhos. Porque nós estarmos sempre na mesma função faz a gente ficar muito enviesado naquilo que a gente faz. Então é sempre interessante a gente ter perspectivas diferentes. Então eu quero ter a perspectiva do curimbeiro. Eu quero ter a perspectiva do combone. Então, pelo menos uma vez no ano, eu faria isso o resto da minha vida como médium rodante de um terreiro comum onde eu não fosse sacerdote. Mas aí é cada um por cada um. Mas pelo menos uma vez na vida é importante que se faça isso e se faça no início da jornada mediúnica. Porque depois que o desenvolvimento segue adiante,
as entidades vão querer vir, trabalhar, ficar e tudo mais. Aí é mais difícil fazer com que esse médium, que já está tão colocado ali na roda, tão habituado a ficar na roda, porque no começo tudo é maravilhoso, né? O cansaço só vem bater depois. Então vai ser muito difícil tirar ele da roda nesse instante, que tá tudo muito bom, muito gostoso, para colocar em outra função. Vai ficar um pouco mais difícil. Mas no começo acontece e fica muito bom. Então, independente se esse médium noviço ou não, gostou ou não, se ele não tem o dom da incorporação, ele vai se tornar então um curimbeiro, se for assim do desejo dele. Porque na Umbanda, a gente não determina se a pessoa nasceu ou não para ser um curimbeiro ou um combone. Ela decide ser. Então, nós vamos encontrar combones, homens e mulheres. Nós vamos encontrar curimbeiros, homens e mulheres. Ninguém lá no candomblé, que é Ked, é só mulher e homem é Ogã. No candomblé. Na Umbanda, não. Homens e mulheres podem ser aquilo que eles quiserem. Ah, eu sou uma mulher e eu toco muito bem, eu gosto de tocar. Então vai para Curimba, pelo amor de Deus, vai para lá. Eu sou homem, não consigo tocar, não consigo aprender, nem gosto, mas eu gosto de servir. Então vai para cambonagem. Então é assim que funciona. A pessoa, então, ela abdica de estar na roda, ou ela não tem o dom mesmo da incorporação, ela quer exercer de outra forma, ela tem aptidão para tocar, ela tem interesse e ela quer fazer aquilo. Então, nós vamos fazer o levantamento desse ministro. Ou seja, diante do terreiro, diante da sociedade, eu, sacerdote, vou dar as funções, direitos e autoridades a essa pessoa para ela cumprir essa função. Então, a partir desse momento, ele é um curimbeiro. Ele vai participar da curimba como curimbeiro. Ele é o corpo da curimba. E como são vários curimbeiros, né? Pelo menos deveria ser, porque existe sim um déficit muito alto nos terreiros de pessoas que sabem tocar atabaque. Por isso que eu falo que é muito importante a gente ensinar. Então tem muito terreiro que falta, não tem mesmo, as pessoas não têm muito interesse, não sabem da importância, não veem beleza nisso. E quando precisa, os pais de santo têm que contratar ogãs de fora. Que aí vai ser um trabalho a mais, os caras vão cantar coisa que talvez não faz menção ao terreiro, não faz sentido naquele terreiro. É muito complicado você trazer um curimbeiro, um ogã de fora para tocar na sua casa. Muito complicado isso, porque ele está acostumado com outra casa, com outro ritmo, e o ritmo da sua casa, os seus curimbeiros treinados por você já vai ter uma aptidão com você. Aqui em casa, assim, só no olhar a gente sabe. Tem vezes que eu acho isso incrível. Eu tô incorporado, aí a entidade pensa um ponto para cantar. Ela olha pro ogã lá e ele canta. Falei, caralho, como isso pode ser possível? Não, porque eu sou consciente. Isso eu nunca menti de forma nenhuma. Eu sou consciente e eu estou ali em contato com a minha entidade. Eu falo, como é que você fez isso? Me ensina, foi telepatia. Porque a entidade está aqui. É, o sino da igrejinha faz Belém, bem, blom, vai ser o próximo ponto que eu vou cantar. Aí o Ogan tá lá, e ele vai lá e canta o sino da igreja. Eu falei, nossa, não é possível. E acontece direto, não é uma, duas, acontece muito. Mas o que, que eu percebo? Não é telepatia, é afinidade. Porque aquele curimbeiro, eu tô chamando de Ogã, né, mas é por costume. Aquele curimbeiro, ele tem afinidade com o terreiro. Ele sabe os pontos cantados naquele terreiro. Ele sabe o ritmo. Olha, o caboclo da fulana canta mais devagar. Então o ponto dela eu vou mais devagar para ela poder acompanhar. O ponto daquele caboclo já é mais rápido. Eu vou mais rápido porque ele canta rápido. E assim vai criando afinidade. A família vai se unindo. É muito interessante isso, mas para isso eles têm que passar por treinamento, eles têm que ter o olhar do sacerdote, porque mesmo tendo um ministro-chefe, que o chefe dos corimbeiros é o ministro-chefe, que vai ministrar tudo ali, quem é que manda na corimba de fato é o sacerdote, é os guia-chefe. Porque na Umbanda tradicional, quem puxa ponto é o sacerdote, é os guia-chefe.
Não tem essa que Ogã vai puxar ponto a gira inteira. Não tô falando que ele não vai puxar, ele vai puxar. Mas quem puxa quase a maior parte dos pontos, começa e termina, é o sacerdote, é os guia-chefe. Então, uma das coisas que faz parte da cartilha do aprendizado do sacerdote é aprender pontos cantados. Gente, assim, um dos meus maiores orgulhos é saber muitos pontos cantados. Eu acho que se eu colocar no papel, deve sair uns 2.000 pontos cantados, sem exagero, sem brincadeira. Porque são muitos pontos cantados. Quem me segue aí no Instagram sabe que todo dia, praticamente, eu canto um ponto nos meus stories. É muito ponto. E até hoje eu estudo ponto. Eu tenho meu papelzinho ali, eu aprendi um ponto novo, eu escutei um ponto novo, intuí um ponto novo, eu coloco no papel, eu escrevo. Eu caso com novos pontos, eu tô o tempo todo aprendendo, porque uma das funções do sacerdote é puxar os pontos. Por quê? Porque os pontos determinam o que está acontecendo naquela sessão. Se o ponto determina o que está acontecendo naquela sessão e o sacerdote é quem executa a sessão, dirige a sessão, quem é que tem que puxar os pontos? É o sacerdote. O sacerdote não tem que virar para os ministros e falar: toca um ponto de demanda aí, canta um ponto de preto velho aí, canta. Isso não é um ministro. Vamos lá, vamos para a orquestra. O ministro não está lá só apontando e os músicos estão tocando de acordo com a cartilha deles, com o movimento do ministro. É isso que o sacerdote faz. É no olhar, é no ponto. A entidade, quando vem, o guia-chefe, quando vem, ele traz essa autoridade também. O meu caboclo, ele sempre fala: a maior vergonha de um sacerdote é quando alguém de fora tem que puxar ponto porque a gira está parada. A maior vergonha do sacerdote é sinal que ele nem está sabendo o que ele está fazendo. É sinal que o terreiro não está firme. Os médios não estão firmes. Porque alguém de fora teve que puxar um ponto, porque teve uma lacuna na sessão. Então isso é problemático. Claro, o sacerdote vai falhar alguma hora? Vai falhar, isso é notório, vai falhar. E é por isso que o curimbeiro está lá. Qual é a função principal do curimbeiro? Firmar a gira, segurar a gira, segurar os pontos. Segurar não é puxar, segurar não é começar, segurar não é fechar. Quem faz essas coisas é o sacerdote. Mas o curimbeiro está ali para firmar. O que é firmar? É responder, é cantar, é tocar. Por exemplo, o meu compadre chegou, cantou o ponto dele, cantou o ponto da parceira dele, cantou para trancar a rua, cantou para Maria Padilha e não cantou mais. Vai parar de cantar? Não, não vai parar de cantar. Porque a sessão de Umbanda é cantada o tempo todo. Porque quem canta, encanta e a Umbanda é encantada. Então devemos cantar. Então ele parou de cantar ali na Maria Padilha. Talvez ele foi falar alguma coisa com a Cambone, talvez ele foi dar um gole na bebida, talvez foi dar um trago no charuto. Ele não prosseguiu com o cântico. O que vai acontecer? O curimbeiro ou o ministro-chefe, ele tem que estar ligado na sessão, falar: olha, tá acontecendo isso. Então, qual foi o último ponto que ele cantou? Da Maria Padilha. Então, eu vou continuar cantando para Maria Padilha até ele voltar. Olha que legal. Ou seja, o fio que o sacerdote ou que o guia-chefe puxou não vai ser solto. Ele cantou para Maria Padilha, então é o fio da Maria Padilha. Vamos continuar cantando para Maria Padilha. Aí o Exu foi lá, acabou de falar com a Combone o que tinha que fazer, voltou. O fio da Maria Padilha ainda tá no ar. Opa, os caras conseguiram segurar a gira. Então, agora, da Maria Padilha, eu vou cantar pra Sara, porque eu tava fazendo um enredo pra puxar a Pombogira Sara. Agora eu vou conseguir puxar a Pombogira Sara e ele vai começar a cantar pra Sara. Olha que legal. Aí, o que as pessoas costumam fazer? A entidade parou de cantar, vem uma outra entidade e canta por cima. Erradíssimo. Erradíssimo. Quando uma entidade normal, do médium normal, tem que cantar, tem os momentos para isso. Primeiro, em dia de festa, cada um canta o que quiser, desde que seja pontos daquela linha
canta o que quiser. Por quê? A festa não tem um compromisso do controle energético. A festa é festa e festa é histeria. Então é energia para todo lado, é festa. Numa sessão comum, quando o guia-chefe ele já fez o que ele tinha que fazer e ele quer passar o bastão de puxar o ponto para uma outra entidade, ele canta o ponto, os curimbeiros estão firmando o ponto, ou seja, não fica parado. Aí ele vai falar, o guia-chefe vai falar, segura o ponto. Quando o guia-chefe fala segura o ponto, ou às vezes fala até o nome da entidade, segura o ponto, caboclo, segura o ponto, marinheiro, segura o ponto, cigano. O que ele está falando? Eu vou parar de cantar. No próximo ponto, que é a hora de responder, o que os curimbeiros estão firmando, alguma entidade que está na roda dos médiuns comuns vai puxar um ponto. Aí pode puxar o ponto que ela quiser. É basicamente assim: olha, eu acabei de fazer o que eu estava fazendo, sobrou tempo, puxa um ponto aí. Pode puxar aí para vocês. Vai fazer isso. Aí é hora da entidade dos médios puxar um ponto e sempre puxar um na cauda do outro para nunca deixar lacuna. A gente nunca deixa a Umbanda em silêncio. Sessão de Umbanda que fica em silêncio tem algum problema aí. Ah, Jéssica, mas na hora da consulência, quando as pessoas estão sendo atendidas pelas entidades, o barulho não vai atrapalhar? Primeiro que não é barulho, é música. É a música tocada pelos ministros, pelos cambonos, pelos curimbeiros, é uma forma de firmar a energia da entidade. Segundo, baixa o tom. Sessão de preto velho é tom baixo. Ninguém tá lá gritando, salve as almas. Ninguém tá ali gritando. Eu adorei as almas. Salve os pretos velhos. Salve a coroa de Orimá. Cantando baixinho. Os pretos velhos cantam baixinho. Então, a gente abaixa o tom. Na curimba, tem 3 tons, porque a gente chama de frequência. Frequência baixa, média e alta. Cada entidade trabalha numa frequência. O curimbeiro tem que saber disso, porque ele vai trabalhar e cada função que a gente exerce na Umbanda tem ali a sua frequência. Eu não vou cantar o Amaci na frequência alta, é frequência média para baixo. Sessão de preto velho, média para baixa. Na hora dos consulentes, é frequência baixa, é devagarzinho, mas o ponto não pode faltar. Por quê? Porque o terreiro, com seus fundamentos, principalmente a Aruã dos Quatro Cantos e o Congá, produzem energias e são as energias radiônicas, que nós já falamos nos capítulos anteriores. O terreiro está cheio dessas energias. Eu tenho 2 formas de fazer essas energias circularem pelo terreiro. A primeira forma é injetando energia negativa. Você vai querer injetar energia negativa no seu terreiro para fazer essa energia circular? Não vai querer, né? Então, qual é a segunda forma de fazer essa energia circular? Sonorização, efeito sonoro, o som da curimba. Por isso que nós falamos que o atabaque é o instrumento que pulveriza as energias para as entidades. Então não adianta, se a Aruanda está produzindo a energia, se o Congá está espalhando isso para o terreiro, para a atmosfera do terreiro, criando a atmosfera ritualística, e os guias não estão recebendo essa energia, então para que produziu tudo isso? Então, quem vai conduzir para os guias e potencializar essas energias é a curimba. Então, eles são de extrema importância para o funcionamento da gira. Então, na hora que as entidades mais precisam dessa energia, que é quando elas estão dando o passe, estão fazendo a desobsessão, o descarrego, estão produzindo ali seu feitiço, estão produzindo ali as suas oferendas, estão produzindo ali o aconselhamento, estão cara a cara com o consulente, na hora que eles mais precisam dessa energia, a curimba para. Ou seja, na hora que você vai assar o bolo, você desliga o gás. Não faz sentido, entende? Então, nesses momentos e em outros momentos, a frequência
a corimba vai tocar é baixa. Então não vai atrapalhar o preto velho, que é a entidade que mais fala baixo, consultar o seu consulente, não vai atrapalhar. Mas quem vai ensinar isso para a corimba? O ministro-chefe que vai aprender com o sacerdote. Essas pessoas não vão aprender do nada, elas não vão dormir e no outro dia vão acordar sabendo tudo. Nós devemos ensinar. Meu filho, nesse momento, toca mais baixo. A sua função é muito importante, você não pode parar, mas toca baixo, porque eu preciso ouvir, o preto velho precisa ouvir, o consulente precisa ouvir o que o preto velho está falando, e assim vai, ensinando. Então é de suma importância. Então, como os ministros, eles não estão ali nem para incorporar e nem para servir as outras pessoas, ele tem a função de aprender pontos cantados, ele tem a função de inventar pontos? Não, não tem. Ele pode ter uma aptidão para uma intuição muito forte para poder compor. Pode ter, mas não é a função dele fazer isso. As entidades costumam trazer os seus próprios pontos. A função do Corimba é aprender. Aprender os pontos de terreiro do que está sendo tocado ali. Tem os pontos de abertura, ponto de subida, ponto de chamada, ponto de limpeza, ponto de passe, ponto de descarrego, ponto de desobediência. Tem ponto, os pontos de função tem que aprender, tem que estar na cabeça, porque começou, já pula. Já pula, porque é a expertise do curimbeiro. Ele está numa posição privilegiada, ele está assistindo tudo. Então ele viu que a atmosfera mudou, opa, os caboclos ali começaram uma desobsessão. Então ele vai parar de cantar Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira para começar a tocar Santo Antônio de Pemba segura corimba, segura congá. Ele é filho de Pemba, não pode cair, não pode tombar. Mudou, a atmosfera mudou, a corimba mudou. Então é a visão aguçada do corimbeiro. Ele vai seguir. Aí sim o corimbeiro intervém, porque geralmente nesses momentos o guia-chefe ou o sacerdote está no meio da bagunça, ele está ali tentando resolver o problema. Ele pode vir a puxar esses pontos? Pode, acontece muito ele puxar, mas se o curimbeiro viu o que está acontecendo, ele também já pode puxar. Ele já corta aquele ponto mais brando que estava tocando e já puxa para o ponto de função. Então, uma das funções do curimbeiro é aprender os pontos, é a função primordial dele, aprender a tocar os instrumentos e aprender a tocar os pontos. Tocar os pontos das entidades, aprender a tocar os pontos das entidades também. Cada entidade tem os seus pontos, elas cantam, tentar aprender tudo isso. Tem uma dica que eu dou para os corimbeiros que é o seguinte: agora nós temos tecnologia para isso. Coloca o celular para gravar. Deixa gravando. Por quê? Se alguma entidade vir e cantar um ponto novo, você não vai lhe fazer o exercício de decorar na hora. Mas chegou em casa, está registrado no celular. Você pode ouvir e aprender. Porque tem pontos que a entidade vai cantar uma vez só na vida. Cara, e eu já vi entidade cantar pontos lindíssimos. Ninguém aprendeu. E depois ela nunca mais cantou. Então, assim, poxa, eu queria tanto aprender aquele ponto. Mas foi o momento, a entidade cantou naquele momento que precisou daquele ponto. Ela trouxe aquela força, mas poderia ter sido registrado. Então, hoje, com o celular, a gente consegue fazer isso. Eu mesmo gravo todas as giras em áudio, porque se acontecer de alguma entidade trazer um ponto novo, eu consigo aprender o ponto através do áudio. E o outro também é que quando você tem um corpo de corimba grande, além de você poder introduzir outros instrumentos que têm a ver com a Umbanda, pelo amor de Deus, nada de colocar bateria, baixo, guitarra, não é nada disso. Os instrumentos típicos da Umbanda. Além de você poder fazer isso, para ficar além do atabaque, você sempre terá também uma pessoa ali do lado, certo? Que está à toa, esperando a sua vez para tocar. Então, sempre tenha na mão de uma das pessoas, ou pelo menos perto, um caderno. Ah, a entidade cantou, olha, presta atenção. Opa, a entidade cantou, vai lá e escreve. Porque o ritmo da Umbanda, diferente do candomblé, o candomblé tem vários ritmos, a Umbanda tem poucos ritmos. Então, independente de qual ritmo a entidade cantou, você vai por seleção. Ah, foi no Congo, foi no samba. Ah, olha, esse ponto casou no samba, então o ritmo é de samba.
Você ganhou um ponto novo, a entidade te deu de presente um ponto novo, entende? Então é uma forma de você amadurecer a sua gama de pontos é dessa forma. E aprender os pontos que já canta no terreiro. Eu não entendo por que tem médiuns e curimbeiros que não cantam pontos do terreiro, mas canta ponto do YouTube, canta ponto de outros terreiros. Parece que é até um campeonato, né? Vamos ver quem sabe mais ponto. Não é para ser um campeonato, é para ser uma união. Se você trazer um ponto novo, eu vou aprender o seu ponto novo e eu vou responder o seu ponto novo. Então você tem que aprender os pontos do terreiro para você responder os pontos do terreiro, porque não existe mais coisa mais linda do que a união de todos, corimba, combones e médios, quando se juntam para cantar e responder um ponto. Nossa, é muito lindo. E a Umbanda ela é cantada, então nós vamos ficar ali 3 horas, 4 horas cantando. Já pensou se ficar uma pessoa só fazendo isso? É muito triste. Então, por favor, aprendem. Isso também serve para os médios. Aprende o ponto. Responde o ponto. Se você não está tocando, se você não está incorporando, se você não está cambonando, bate palma, por favor. Bate palma. Ajuda a corimba. Porque o Ogã, o corimbeiro, o ministro, ele também tem uma garganta, ele tá ali servindo musicalmente, mas ele não tem uma garganta feita de ouro ou platina, ele também tem a sua delimitação. Então vamos colaborar com a corimba. Então basicamente é isso. E novamente fazemos o ritual de levantamento de ministro para dar essa autoridade. O ministro-chefe, ele então vai usar todas as suas guias de miçangão, da esquerda para a direita, sendo diferente do ministro do Cambone-chefe, que é da esquerda para a direita. Então você viu alguém no terreiro com um miçangão, várias guias da esquerda para a direita, ele é o ministro-chefe, ele que comanda os curimbeiros. As guias do curimbeiro é as mesmas que o do médio, porém feita de miçangão, porque ele está com um cargo, com uma função. E o ministro, que ele é o médio noviço temporário, ele está usando só a guia do terreiro da esquerda para a direita. Então é assim que a gente vai conseguir visualizar quem é quem na corimba. Então fica aí o meu apelo que, pelo amor de Deus, vamos resgatar esse aspecto maravilhoso da Umbanda, porque ficar cantando o mesmo ponto 30 vezes não dá, gente. Eu sempre falo assim aqui em casa, nós não vamos repetir ponto, nós vamos cantar a gira inteira, do começo ao fim. É 1 hora e meia de caboclo, então vai ser 1 hora e meia de caboclo, cantando, sem repetir ponto e cantando ponto 3 vezes. 3 vezes. Eu só mudo essa questão de repetir por vezes no desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque no desenvolvimento mediúnico, um médium ele pode demonstrar mais radiação através de um ponto específico. Então, se eu vi que aquele médium ele vibrou mais no ponto do arranca-toco, eu vou cantar para arranca-toco só 3 vezes? Não. Eu vou cantar mais vezes para ver se aquele médium incorpora um arranca-toco. Ah, eu cantei 10, 15, 20 vezes, não aconteceu nada. Beleza, muda. Vou mudar para quê? Para Cabocla Iara? Não, não tem nada a ver com arranca-toco. Eu vou cantar pro Tirateima, que é uma entidade muito próxima da arranca-toco. Por quê? São vibrações semelhantes. E aí eu vou mudar. Aí eu vou ver. Ah, ele vibrou também intensamente no Tirateima. Então eu vou cantar mais pro Tirateima. E aí a pessoa incorporou, legal, provavelmente é um caboclo, provavelmente, tá? É um caboclo tiratema, não é certeiro, só vou ter essa verdade no dia que sair da boca do médium, da boca do guia incorporado nesse médium. Caso contrário, é só achismo meu. E assim vai. Então, na gira, na sessão comum, eu não vou cantar mais do que 3 vezes um ponto. Então, como é a dinâmica? Eu canto, vocês repetem. Eu canto, vocês repetem. Eu canto 3 vezes, vocês repetem. Quando voltar para mim, eu mudei o ponto.
Aí eu canto um novo ponto, vocês repetem. Eu canto um novo ponto, vocês repetem. Eu canto um novo ponto, vocês repetem. Voltou para mim, eu mudo o ponto. E assim vai, seguindo a gira inteira. Ai, Jéssica, mas é muito difícil, são muitos pontos, sei lá o que. Tudo é difícil na vida, tudo é difícil. Tudo é difícil na vida. Dá seu jeito. Se você quer ser sacerdote, sacerdotisa, é o mínimo que você tem que aprender. É cantar ponto. Como é que você vai encantar um fundamento? Como é que você vai fazer um assentamento de um Exu se você não sabe cantar para ele? Como é que você vai fazer um cruzeiro das almas se você não sabe cantar nem para preto velho, nem para as almas, nem para nada? Como é que você vai fazer um batismo na cachoeira se você não sabe cantar para os encantados das águas? Como é que você vai fazer um barco para marinheiro se você não sabe cantar para marinheiro, para tarimã? Então tem que saber. O sacerdote, a sacerdotisa de Umbanda, eles são encanteiros. Eles estão ali para encantar, fazer o encantamento. E a gente faz o encantamento através da palavra, da música. Então, quem tem que saber ordenar isso é o sacerdote. Então, sacerdote que não sabe puxar ponto é um problema. E olha, é um detalhe muito importante isso. Não é cantar bem, tá? Ninguém tá mandando você cantar igual um bem-te-vi, cantar igual o Chitãozinho Chororó. Não é cantar bem. Eu já vi muitos sacerdotes que cantam igual uma maritaca, horrivelmente, mas cantam pontos lindíssimos. Porque na boca do coletivo, os pontos ficam lindos. A gente tem que aprender a puxar. Tinha um pai de santo que a gente até apelidou ele de pai de santo Padre Marcelo Rossi. Porque, não sei se vocês lembram que o Padre Marcelo, ele cantava a música dele, mas ele ficava bem assim. E glória a Deus, aí glória a Deus. Aí o coral puxava a música inteira, né? Ele só ficava falando refrões da música, parte das músicas, ele não cantava. Aí a gente apelidou ele de pai de santo Padre Marcelo. Mas por quê? Porque ele fazia isso. Ele não tinha nem pulmão para cantar, nem garganta para cantar, nada. Aí que ele fazia? Na hora dele cantar, ele falava, por exemplo, adorei as almas eu adorei. Aí todo mundo cantava, adorei as almas adorei. Todo mundo cantava. Quando voltava para ele poder mudar o ponto, e ele falava de novo. Eu andava perambulando, ele falava o ponto. Então, assim, ele conseguia dirigir a sessão inteira dessa forma. E funcionava. Foi o jeito que ele conseguiu com as delimitações dele, mas ele fazia, ele cumpria com a função dele. Eu acho muito injusto porque o Combone tem as suas funções a aprender e a se dedicar. O ministro, os curimbeiros também tem, o médio também tem, mas o sacerdote só quer ficar sentado bebendo a sua aguinha, vendo tudo acontecer. Isso não é sacerdote, não. Vaza. Isso não é sacerdote. Vaza desse terreiro. Sacerdote está no meio da confusão. Eu sempre falo, sacerdote não é chefe. Sacerdote é líder. O chefe manda você fazer. O líder manda você fazer. Ele vai com você. Ele faz com você. Ele te ensina, pega na sua mão e depois que ele teve certeza que você aprendeu, ele sai para ensinar o próximo, para mostrar ao próximo como é que faz. Então, sacerdote tem que ser líder e não chefe. Bom, Corimba é isso. Dá para falar mais horas e horas e horas sobre Corimba, mas eu espero que vocês tenham entendido a função aí do ministro, dos corimbeiros e tudo mais. Na próxima aula nós nos vemos. Até mais.